Olá, pessoal, boa tarde. Um abraço a todos, um bom dia para você, né? Você que está acordando agora, você que está se levantando, você que já levantou cedo. Que o nosso Pai Todo-Poderoso, pela sua infinita e bondosa misericórdia, venha nos alcançar nessa manhã. Que Deus venha derramar sobre nós o Espírito Santo da sabedoria, do entendimento, sabedoria e alegria no nosso coração. Que Deus possa abrir nossa mente, irmão. Deus, que o Espírito Santo possa trazer a luz na nossa mente, a luz da palavra. Que Ele possa nos dar sabedoria completa e entendimento. Eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Amém? Muitas vezes a gente só conhece Deus de ouvir falar de Deus, mas a gente não conhece Deus de perto, como disse Jó. Eu ouvia falar de ti, mas eu não te conhecia de perto. Agora eu sei quem tu és. Então, muitas vezes a gente só ouve falar que Deus fez, que Deus faz, que Deus vai fazer, mas a gente ainda não viu Deus fazer conosco, né? A gente tá sofrendo, tá gemendo, tá passando pelo vale, tá passando por apuros, mas a gente não conhece quem é Deus para ele agir na hora da nossa necessidade, na hora das nossas agonias. Irmãos, é muito difícil explicar para você que cada um tem uma luta diferente. Cada um tem uma agonia diferente, né? Eu tenho luta, você tem luta, mas elas não vêm para ficar. Quando passarem pelo vale da sombra da morte, não tema, porque você não vai ficar no vale. Ninguém fica no vale. Ninguém fica naquela luta o resto da vida inteira. Um dia a gente sai dela. Hã? Passe o tempo que passar, demora o tempo que demorar, mas que ninguém fica na luta. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim. O nosso choro tem um fim. Tem o dia, a noite logo chega, você vai dormir, amanhã começa outro dia e a nossa vida é assim. Nós começamos o dia hoje, começa cedo. Você muitas vezes eu me levanto às 4, você se levanta às 6, outro se levanta às 7 e termina às 6, outro termina às 18, outro termina às 20 e outro trabalha a noite em toda, mas tudo tem um período, você tem que parar. Porque você tem que descansar sua mente, você tem que descansar seu corpo, porque senão não dá conta, querida. Ok? Então, a palavra de Deus diz em Esdras 9:6 que, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Aqui é o sacerdote Esdras fazendo a confissão a Deus dos pecados de todas as pessoas, hein? Então, Esdras acabaram de chegar em Jerusalém, vindo da Babilônia. Era necessário reconstruir a casa de Deus, restabelecer o sacerdócio e ensinar a lei ao povo. Ao chegar, ficou sabendo que o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não haviam se separado dos povos de outras terras com as suas abominações. Ao contrário, tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa. Esdras ficou tão alarmado com essas transgressões do povo e de sua liderança que rasgou suas vestes e o seu manto arrancou os cabelos e arrancou os cabelos da cabeça. Não é arrancou, ele raspou, né? Da barba e assentou-se espantado diante dessa calamidade. Ergueu a Deus a sua oração de confissão, declara que está confuso e envergonhado. Não aponta o dedo excessivamente para acusar, mas identifica-se com os transgressores, dizendo: porque a nossa iniquidade se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras é tomado de convicção
de pecado e reconhece que o pecado é maligníssimo aos olhos de Deus, não busca subterfúgios e desculpa, mas admite a culpa e confessa as transgressões, admite que foram castigados, mesmo menos do que mereceram as suas transgressões, e roga misericórdia divina sem ostentar qualquer fiapo de merecimento. Que Deus nos dê um coração arrependido e nos leve à confissão sincera. Aqui nós vemos um homem que se colocou diante de Deus, raspou a cabeça, rasgou suas vestes e foi apresentar a Deus a iniquidade daquele povo. O povo havia se corrompido como lá no deserto, quando fizeram um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte orando, o povo se corromperam. O povo adoraram a um Deus de ouro. E aqui o povo também se misturaram com as pessoas que serviam a outros deuses pagãos e pegaram as filhas dos outros lá, que não podiam se misturar, e se misturaram. Mas ali chegou um homem que foi apresentar a Deus aquela situação. E foi pedir misericórdia a Deus pelo pecado, né? Pela culpa que cresceu. Ele se sentiu tão humilhado ali, ele se sentiu tão ofendido com o que estava acontecendo que ele ficou envergonhado de levantar a face dele diante de Deus. Porque ele disse, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e a nossa culpa cresceu até o céu. Então, nós, irmãos, quando vamos nos prostrar diante de Deus, nós precisamos apresentar a Deus nossos pecados. Porque quem é que não tem pecado? A Bíblia diz que um homem chamou Jesus e disse que Jesus era bom. Ele disse, não sou bom, bom é meu Pai que está no céu, né? Então, bom é o nosso Pai que está no céu, porque em nós existe pecado. Em nós existe, nós somos pecadores sim. Nós erramos constantemente. Erramos no modo de falar, erramos no modo de pensar, erramos no modo de tomar decisões, erramos na forma de pegar, fazer coisas erradas, achar que está fazendo coisa certa e no fim estamos acabando fazendo coisas erradíssimas. Há poder na palavra. Provérbio diz, a vida está no poder da palavra. Eu hoje estava dormindo uma soneca quando cheguei do trabalho e estava sonhando que eu ia na casa de uma mulher, presta atenção, que eu ia na casa de uma mulher que estava uma casa muito humilde, a casa dela tipo como se tivesse em construção, né? A casa dela não tinha nenhum luxo, era uma casa meramente humilde, né? E naquela casa tinha 3 pessoas, tinha ela, essa mulher, tinha uma criança por volta de uns 7 anos, e tinha um homem que estava lá, que era amigo conhecido. E eu começava a dizer para aquela mulher assim, olha, eu já fiz muitas visitas, eu já orei por muitas pessoas, eu já vi Deus fazer muitas coisas na vida das pessoas, né? E eu começava a dizer para ela que palavras têm poder. Eu dizia que uma mulher, eu ficava dizendo para ela assim, que eu orei por uma mulher que ficava xingando o seu filho, que ficava dizendo, você não presta, você não serve para nada, você não serve nem para ser ladrão, você não serve nem para ser... Só coisa ruim que eu estava dizendo para aquela mulher que eu tinha falado para outra, né? E aquela mulher dizia assim, Deus quando quer falar com a gente, realmente ele fala. Isso está servindo para mim, né? Com o que eu estava falando ali, dizendo para ela da obra de Deus, o que Deus falava, o que Deus fazia, aquela mulher tomou para ela. Na realidade, ela estava tendo as mesmas astúcias de xingar aquela criança, de amaldiçoar, de falar palavras que não guarda, que não abençoa, palavra de destruição. É o que acontece conosco hoje. Você olha, você tira uma conclusão, você decide que aquela pessoa não merece, você decide que aquela pessoa não é digna de arrependimento, você decide que aquela pessoa tem que morrer. Nós, os seres humanos, queremos decidir a vida do próximo.
Então você olha para alguém fez uma coisa tão bárbara, né? Aquela pessoa não tem perdão, aquela pessoa não merece mais arrependimento. Na ótica humana, mas na ótica de Deus, Deus pega aquela pessoa feito trapo velhos, jogado, acabado, humilhado, e Deus faz o quê? Deus faz uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, dos seus pecados antigos Deus não se lembrará mais. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aqui nessa boca aqui, ó, tem um pequeno pedaço de carne. Ela tanto amaldiçoa como ela abençoa. Então nós temos que ter atenção no que falamos. Você muitas vezes semeia uma semente muito pesada. Você pode semear uma semente maligna na sua casa, na sua vida, e você não está percebendo que você está dizendo palavras destrutivas na vida dessa pessoa. Então faça como Esdras, rasgue suas vestes, se humilhe na presença de Deus e apresente a Deus, seja qual for a sua causa. Saiba que Deus irá ao seu encontro e Deus apagará os seus pecados. A Bíblia fala de um rei que era filho do rei Ezequias, ok? Então esse rei era muito mal, muito mal, muito mal. Ele não parecia nem ter sido filho de um homem que servia a Deus, de um homem que foi curado, de um homem que foi liberto. O nome dele era Manassés. Manassés fez tanta coisa ruim, irmãos, que ele sentiu a ira de Deus na vida dele, de tanto mal que ele fez, né? Ele era filho de um rei piedoso, que era o rei Ezequias, e o filho dele foi o mais perverso de Judá, que reinou durante 55 anos. O povo padeceu na mão desse rei. Mas o que aconteceu? O prepotente Manassés é levado como um bicho numa jaula e foi preso. Colocaram ali em cativeiro e no interior de uma prisão imunda, que esse homem cruel, angustiado, se humilhou perante Deus e seus pais e suplicou a Deus e se arrependeu, viu? E Deus ouviu a oração desse prepotente, porque Deus derruba os prepotentes, Deus derruba os perversos. Agora, aquela pessoa que se arrepende, Deus usa de misericórdia. Esse rei aqui era tão mal, que ele transformou a sua casa, a sua cidade, a sua nação. Manassés provou a ira de Deus. Então, Deus não é Deus de misericórdia? Ele foi tão perverso, tão mal, que ele foi preso, jogado numa gaiola como um bicho e jogado numa prisão imunda. E ali ele se arrependeu e se lembrou do Deus dos seus pais. E fez uma oração ao Senhor, e ali naquela prisão, Deus libertou ele da prisão, ele voltou para a sua cidade e ele reconstruiu os altares, derrubou os altares de Baal e reconstruiu os altares a Deus. Irmão, nós precisamos reconstruir os nossos altares diante de Deus, apresentar a Deus as nossas causas, as nossas vidas, levar a Deus, irmãos, o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Nós temos que saber chegar diante de Deus e saber orar com certeza daquilo que você está apresentando a Deus. Não é de qualquer forma que você vai fazer uma oração. Você tem que começar engrandecendo a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. E ao mesmo tempo você vai levar a Deus. Chegue-se a mim, diz lá em Isaías, chegue-se a mim, apresente as suas razões, que eu vou verificar e eu vou pleitear a tua causa. Chegue a mim, me dê razão, me dê o motivo porque você está a falar comigo. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Deus, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nós estamos aqui porque nós nos achamos que somos nada sem ti. Nós somos pó, nós somos cinza. Mas que a luz do Espírito Santo possa trazer na nossa mente hoje a sabedoria, o conhecimento, Pai. Que possamos andar de cabeça levantada, que não viemos nos prostrar diante das situações, diante das dificuldades que tem nos feito chorar, meu Pai. Precisamos que o Senhor tire a prepotência
das autoridades que se levantam com prepotência. Precisamos que o Senhor visite as causas na justiça e que o Senhor faça dar um brado de vitória na vida do necessitado. Daquele que se arrepende, Pai, que o Senhor dê a oportunidade. Por isso eu te peço, querido Deus, que abaixo de cato sai o flaço fly frisa face. Resplandece a tua luz. Quebra o arco, corta a lança. Queima os carros no fogo. Assossega-te e sabe que o Senhor é Deus. Deus é Deus de multiplicação. E Deus me mostra, irmãos. Quem sabe o que é uma peneira de palha muito grande, que as pessoas peneira e faz assim com o café, com o arroz, com o milho, sacudindo a palha. Essa peneira muito grande, que quem costuma usar ela são as pessoas asiáticas. Preste atenção, vejo ela cheia, transbordando para sua montanha de peixe. Deus está trazendo grande prosperidade. Deus está trazendo prosperidade. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua jornada. O que estava parado vai começar a andar. O que estava preso, Deus vai liberar. O que estava retido, Deus vai fazer chegar até você. Você que trabalha com mercadoria, você que vende, que você é uma vendedora de mercadoria, você é uma vendedora ambulante, preste atenção, eu vejo muitas mercadorias sendo movimentadas e você sendo ricamente abençoada. O tempo de cantar chegou e o tempo de chorar parou e o tempo de contar moedinha cessou. Acredite que hoje é o dia da sua vitória. Começando de hoje, a contagem regressiva de Deus. A contagem regressiva de Deus chegou para você no dia de hoje. Ele vai mudar seu cativeiro, ele vai tirar esse gancho que Satanás colocou em você te controlando, ele vai tirar você dessa gaiola, ele vai mudar a sua história. Que você crê ou não, mas eu creio porque eu sei a quem de quem eu estou falando. Ao Deus que Esdras se humilhou, ao Deus que o rei Mar se humilhou e respondeu a sua oração. Deus abençoe a todos nós nesse dia de hoje, porque contra os escolhidos de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Deus é Deus, que é como um touro selvagem, que vem defendendo sua nação, defendendo o seu povo e ajudando o pobre necessitado. Deus abençoe você ricamente e acredite que a virada de Deus é agora, não é no final do ano, não. As pessoas falam, vai ter virada no final do ano. A virada é hoje, é agora. Amém? O Natal para você de Deus é hoje, chegou. Tome posse da sua vitória. Amém? Deus abençoe.